Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. O apóstolo Paulo abre este quarto e último capítulo da sua segunda carta, com uma palavra muito solene: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Nós temos que lembrar sempre que um crente em Cristo, aquele que foi salvo por Cristo, não será julgado. Como fala lá em João, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entrará em juízo ou em julgamento, mas passou da morte para a vida. Então é um fato seguro que o cristão não será julgado. Os que serão julgados serão os perdidos, porque o salvo vai ser julgado de quê? Não é? Se já tivermos os nossos pecados perdoados, eles não serão trazidos à tona novamente para o Senhor decidir se nós vamos ou não entrar no céu. Isso já foi decidido na cruz de Cristo e no dia em que cremos em Cristo, quando recebemos então o perdão completo pelos nossos pecados. Tanto é que uma curiosidade é que você não encontra em nenhum lugar do Novo Testamento um salvo pedindo perdão, um discípulo pedindo perdão. Nós aprendemos de 1 João, que o crente, quando peca, ele deve confessar os seus pecados. Mas pedir perdão, nós pedimos uma vez, quando nos convertemos. E aí Cristo, então, nos perdoou de todos os pecados, presentes, passados e futuros. Então, esse julgamento dos vivos e dos mortos, certamente não é um em que nós entraremos. Porém, os cristãos entrarão sim num tribunal, que é o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo não é um julgamento do cristão, ele é um julgamento das suas obras, para apreciar o que ele fez enquanto estava aqui na terra, e então ele receberá galardão ou recompensa de acordo com as suas obras. Mas isso não põe em risco a sua salvação. Quando fala do tribunal de Cristo, lá em Coríntios, fala que as suas obras serão trazidas à tona, né? E ele será provado, elas serão provadas como que pelo fogo, para ver se são madeira, feno, palha, ouro, prata, e se não sobrar nada, ainda assim o crente será salvo como que pelo fogo, vamos dizer assim, de raspão, né? Será salvo chamuscado, mas ele próprio não terá condenação, as suas obras sim. É como quando você tem um concurso de obras de arte, o que é julgado ali pelos juízes de um concurso de obra de arte, de uma exposição, não é a pessoa, mas as suas obras, os seus quadros, ou as suas esculturas. E quando ele começa esse quarto capítulo, ele insiste que é o último capítulo, a última carta de Paulo, o último capítulo da última carta, e ele dá uma exortação muito, muito importante, no versículo 2 de 2 Timóteo 4, que pregues a palavra, instes ou insistas, a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade ou paciência, e doutrina, e ensino. Então não é algo para pregar simplesmente da cabeça, não é? É tudo com base e fundamento na doutrina, na sã doutrina dos apóstolos. Vamos ver se nós temos uma outra tradução aqui, diferente. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Vejamos outra aqui. Convence, repreende, exorta com toda paciência e doutrina. Prega a palavra, inste, oportuna e importunamente, repreende, ameaça, exorta com toda paciência
e empenho de instruir. Então, basicamente, todas as versões batem quando traduz o que Paulo falou aqui. Então, o capítulo 3 vem dando o respaldo, vamos dizer assim, criando a base para aquilo que ele vai falar no capítulo 4. Prega o Evangelho, prega o Evangelho. Como pregar o Evangelho? Primeiro, tendo a preparação do capítulo 3, versículo 14. Permanece naquilo que aprendestes. Ou seja, não abra mão do que aprendestes. Então, aqui é importante lembrar que quando nós pregamos o Evangelho, nós não chegamos simplesmente tirando ideias da cabeça e tal, porque nós passamos por um aprendizado, por um tempo de aprendendo da palavra com irmãos, aprendendo da palavra diretamente da Bíblia, com literatura, boa, sã doutrina de literatura. Permanece naquilo que aprendesse e de que fosse inteirado. Deixa eu ver uma outra tradução aqui. Tem uma outra que diz: e de que tens a certeza. Persevera nas coisas que aprendeste e de que tens a certeza. É esse o significado de inteirado, né? Você abraça aquilo, você tem certeza do que você vai falar. Tanto é que quando chega um pentecostal e quer discutir a respeito de salvação, tal, eu pergunto sempre, eu falo, escuta, se você morrer agora, para onde você vai? Deus sabe, né? Eu não sei, Deus sabe, só Deus que sabe, não sei o quê. Eu falo, amigo, então vamos fazer o seguinte, antes de você continuar saindo por aí pregando o evangelho, desse evangelho que você está pregando, que para começar está errado, porque é um evangelho misturado de fé com obras, procure ter certeza da sua salvação. Como é que você quer vender uma coisa que você mesmo não tem certeza? Imagina você vendendo um carro, chegar para mim, Mário, tem um carro aqui maravilhoso para vender para você, e esse carro funciona bem? Eu não sei direito, não tenho certeza se funciona bem. Amigo, primeiro vai experimentar, vai descobrir para você se é bom realmente para você, depois você vem me falar. Não adianta você pregar um evangelho que você mesmo não tem certeza se ele funciona. Crê em Jesus, será salvo, você salvo mesmo. Não, mas aí tem que ir na igreja, você tem que dar o dízimo, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, tem que... Então, peraí, então não é só crer em Jesus para ser salvo. Você está mentindo para mim. Isso é mentira, isso não é evangelho que você me pregou. Então, ele tem aqui que estar inteirado, ter certeza do que está falando, no versículo 14 do capítulo 3, sabendo de quem o tens aprendido. Isso aqui é muito importante, nós procurarmos saber de quem nós estamos aprendendo. Quando alguém me manda algum vídeo, eu não vejo o vídeo, eu vejo o canal. Eu vou no canal e na relação de vídeos do canal. Pela relação de vídeos do canal, eu já vejo se é uma pessoa honesta ou é um picareta que só publica vídeos amedrontadores, né, aterrorizantes e tal. Eu nem perco tempo de ver o vídeo. Eu já vi que o cara não merece o meu tempo. Então, veja quem ensinou para você. De quem você aprendeu a palavra? De quem você aprendeu o evangelho? Foi daquele pastor lá da televisão que anda de jato, que mora numa mansão na Califórnia ou na Flórida. Então, amigo, volta a fita aí que você aprendeu da pessoa errada. Você aprendeu errado da pessoa errada. Procura saber de quem você aprendeu. Se a pessoa de quem você aprendeu não é honesta, está interessada só em dinheiro, em querer vender sonhos para as pessoas, fuja disso. Fuja disso. Então, sabendo de quem o tens aprendido. E depois no versículo 15, ele fala de uma base que acontece muito antes na vida de qualquer cristão, que é a base trazida pelos pais e pelos avós, e que desde a tua meninice sabes as Sagradas Escrituras. Aqui ele está falando de Sagradas Escrituras, o Antigo Testamento, porque quando Timóteo era pequeno não tinha Novo Testamento. O Novo Testamento estava sendo escrito aqui, né, quando Paulo escreveu isso. Então, desde criança, Timóteo aprendeu as Escrituras da sua mãe e da sua avó. Elas ensinaram Timóteo. Esse é o papel. Quando alguém fala assim, mas nos seus vídeos você deprecia a mulher. Cara,
você dizer que deprecia a mulher, quando nós vemos na palavra de Deus um homem como Timóteo, que teve o seu nome registrado para sempre nas páginas das Escrituras, porque ele foi ensinado nas Sagradas Escrituras por duas mulheres. Quem eram essas mulheres, né? Lloyd e Eunice. Então, dois nomes que vão ficar para sempre registrados. Porque elas fizeram o quê? Foram misses, foram atrizes de Hollywood, ganharam Oscar, ganharam prêmio de literatura, foram deputadas, foram presidentes de algum país? Não. Foram mãe e avó. Foram uma mãe e uma avó. O que é isso? Outras mulheres não tiveram seus nomes registrados na história para todo sempre, mas essa aqui que foi mãe e a outra foi avó, tiveram. Porque o papel delas foi importantíssimo de preparar esse menino para que ele pudesse ser um vaso útil nas mãos do Senhor e para que a ele fossem confiadas essas verdades que Paulo iria confiar depois. E que desde a tua meninice sabes as Sagradas Escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Para a salvação, pela ida à igreja, pelo dar o dízimo, pelo fazer faculdade de teologia, pelo isso, pelo aquilo. Não. Salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Só existe uma salvação. Só existe um meio de salvação. Não é por Maria, não é por São Paulo, não é por São José. É pela fé em Cristo Jesus. Esse é o único meio de salvação que existe. Se alguém contou para você que você pode ser salvo usando um outro caminho, mentiu. Há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Conta, você só tem que aprender a contar até um. A tabuada do só, para saber que existe uma salvação e a salvação é só por meio de um só mediador. Eu me lembro que eu dava aula em Alto Paraíso para as crianças e um dia uma menina perguntou, professor, o que o senhor acha de Nossa Senhora? Eu sabia que era pau mandado, né? Era alguma mãe que sabia que eu era crente e pediu para a filha fazer essa pergunta para ver se eu ia falar mal de Maria, né? Falar mal de Nossa Senhora, alguma coisa assim. Aí eu peguei, presta sua caneta, né? Peguei a caneta dela, daí saí pela classe pegando caneta de todos os meninos e meninas, peguei um maço de caneta. Aí eu cheguei na carteira dela, dei a caneta dela de volta, falei assim, escreve seu nome no caderno. Aí ela escreveu o nome dela. Falei, agora me dá sua mão. Ela estendeu a mão, eu comecei a enfiar a caneta na mão dela, a mão ficou cheia de canetas, né? Eu falei, agora escreve o seu nome no caderno. Ela foi escrever, claro, virou um rabiscão, né? Com todas aquelas canetas. Aí eu falei assim, quantas canetas você precisa para escrever o seu nome? Ah, preciso de uma, professor. E as outras ajudam ou atrapalham? Ah, atrapalham. Então você só precisa de um salvador. Qualquer outro vai atrapalhar. Não coloque mais nenhum outro como seu salvador, só Jesus Cristo. E aí no versículo 16, toda a Escritura é divinamente inspirada. Nunca se esqueça disso. Nunca coloque em dúvida a inspiração das Sagradas Escrituras. E quando ele fala toda a Escritura que é inspirada, é bom a gente lembrar uma coisa. Nós temos as Escrituras do Antigo Testamento, que é claro que aqui ele estava se referindo diretamente a elas, né? Mas você tem também, por exemplo, as cartas de Paulo. Que Pedro, lá em 2 Pedro capítulo 3, quando ele fala de Paulo, que tinha algumas coisas difíceis de entender, Pedro fala assim, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras. Que outras escrituras? Do Antigo Testamento, para a sua própria perdição. Então, Pedro colocou os escritos de Paulo no mesmo patamar de importância das escrituras do Antigo Testamento, ou seja, no mesmo patamar de inspiração das escrituras do Antigo Testamento. E quando nós vemos, por exemplo, lá em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 18, Paulo escreveu assim, porque diz a Escritura, não ligarás a boca
ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Onde está isso no Antigo Testamento? Não está. Isso está em Lucas 10, versículo 7. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo, do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. Então, na realidade, aqui, Paulo estava dando a Lucas, colocando o selo de escritura naquilo que Lucas escreveu no Evangelho. Então, assim também podemos entender que os Evangelhos fazem parte do cânon das Escrituras. E, mais uma vez, lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20, ele escreve assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. O que ele quis dizer aqui? O Espírito Santo, quando inspirava um escritor das Escrituras para escrever, não é que ele trouxesse ideias e depois esse escritor interpretasse do jeito dele e fizesse a vontade dele a interpretação. Não. Ele tinha que escrever palavra por palavra. Porque foi isso que Paulo também escreveu em 1 Coríntios 2, versículo 13, quando ele explica assim das coisas que o Espírito revelava, ele fala assim: as quais coisas também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as palavras, subentendido aí, que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. Então, as Escrituras chegaram até nós palavra por palavra. Palavra por palavra. Então, quando ele dá esse final do capítulo 3 aqui, ele coloca as bases de 2 Timóteo, capítulo 3, ele coloca as bases, os fundamentos, os alicerces para aquilo que o crente vai fazer no capítulo 4, porque o último versículo do capítulo 3 é 3,17, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído, para quê? Para toda boa obra. E que boa obra vai ser essa? Nós vamos encontrar no capítulo 4, começando no versículo 2, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade, toda a paciência e doutrina. Para essa tarefa, Paulo deu lá as bases. Visite o canal Respondidas no YouTube. Também respondi.com.br e 3minutos.net. Baixe os livros e o aplicativo.